Filipenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 19 até o final do capítulo. Diz assim, meus irmãos, a santa palavra do Senhor. Vamos acompanhar com toda atenção, reverência, digna a santa palavra do Senhor. Diz assim: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Até aqui, meus irmãos, a leitura da santa palavra do Senhor. Vamos mais uma vez curvar as nossas cabeças, invocar o nome do nosso Deus em oração. Bondoso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra mais uma vez. A Tua palavra é rica, preciosa, mais valor do que muito ouro depurado, capaz de dar sabedoria aos simples, instrução aos prudentes. Damos graças porque ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Damos graças, Senhor, porque o Senhor fala e nos guia a toda a verdade. Lhe pedimos, ó Deus, a assistência do Teu Santo Espírito na compreensão da Tua palavra. Sem o Senhor estamos perdidos, sem o Senhor não podemos dar um passo em direção à santidade, em direção à compreensão das Tuas coisas, mas Santo Espírito, ilumina a nossa mente e nos assiste como pregador em nosso meio, para que possamos falar da Tua parte e ouvir da Tua parte. Livra-nos, ó Pai, de sermos meramente ouvintes da Tua palavra, mas que possamos também ser operosos praticantes. E assim construir a nossa casa sobre a rocha, daqueles que ouvem e praticam a Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida cristã, ela não é simplista. Há muitas instruções na palavra de Deus a respeito da vida cristã, cobrindo todas as áreas da nossa vida. A respeito da vida pessoal, familiar, profissional, também eclesiástica. O apóstolo Paulo e toda a Escritura nos dá abundância de preceitos, instruções, correções sobre como devemos ordenar a nossa vida para viver de conformidade com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo tem feito isso nessa carta, nós já vimos
desde o final do capítulo 1, a partir do verso 27, até o verso 18, dando instruções diretas sobre como devemos viver a nossa vida. O princípio máximo está aqui no verso 27 do capítulo 1, onde ele diz com preceito que devemos viver acima de tudo, por modo digno do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos o que o apóstolo Paulo tinha em mente aqui. O apóstolo Paulo tinha em mente a unidade da igreja. Havia desavenças naquela igreja amada. Irmãos que estavam vivendo não dignamente, mas murmurando, brigando, contendendo, com divisões. Então o apóstolo Paulo dá instruções diretas para que a igreja abandonasse tais práticas. Porém, meus irmãos, a partir do verso 19, ou mais propriamente antes, quando ele mencionou o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo ensina não apenas por preceito, dando instruções diretas de como devemos viver, mas ele ensina também através do exemplo. Ele não só fala o que devemos fazer, não só fala como a nossa vida deve ser, mas ele mostra exemplos claros de como aqueles preceitos devem ser implementados, vividos de forma prática. E essa forma de ensino por exemplo é muito útil. É útil porque primeiro nos tira do abstrato e nos traz para o concreto. Pensamos o que é viver dignamente do evangelho. O que seria este conceito? Então o apóstolo Paulo traz exemplos. Aqui está fulano, aqui está um outro exemplo. Outros crentes piedosos que viveram dignamente do evangelho. E aí passamos a compreender melhor o que significa aqueles preceitos. Mas o preceito tem uma outra utilidade também. A utilidade de mostrar para nós que os preceitos são realistas. De que é possível sim viver para o Senhor. É possível sim viver dignamente do evangelho. É possível sim vivermos em unidade, buscando, como o apóstolo Paulo fala, os interesses dos outros acima dos nossos próprios interesses. É possível sim considerar os outros superiores a nós mesmos. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, tem dado para nós uma série de exemplos. O primeiro exemplo que ele deu foi o supremo exemplo. O exemplo maior de todos, o do Senhor Jesus Cristo, que foi humilde, que sendo Deus, subsistindo na forma de Deus, se humilhou voluntariamente, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Tudo isso para nos salvar, buscar o nosso interesse. Mas alguém poderia dizer, mas é o Senhor Jesus. É Cristo, Cristo é Deus. É um exemplo muito bom, mas é um exemplo tão distante. Não é para mim. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele dá mais um passo, descendo talvez a escada da ascensão. E ele dá o seu próprio exemplo. Ele fala que ele está disposto a derramar a sua vida como libação em favor da vida dos filipenses. Dá mesmo a sua vida morrer. E ele faria isso com alegria se os crentes fossem edificados na fé. Mas alguém pode pensar, é o grande apóstolo Paulo. O maior crente que já viveu, sem igual, talvez nenhum outro homem tenha se equiparado na estatura espiritual do apóstolo Paulo. Isso não é para mim, é muito distante. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, desce mais um degrau. E ele menciona o exemplo de Timóteo. Não era um apóstolo, não tinha dons sobrenaturais do Espírito, não tinha aquele chamado especial do apostolado, era um ministro do evangelho como nós. E fala da sua disposição, de que ele não buscava propriamente o que era seu, mas buscava as coisas de Cristo, de que era alguém dedicado ao ministério. Mas alguém pode pensar, Timóteo foi treinado aos pés do apóstolo Paulo. Ele era o seu favorito, ele era aquele que ele tinha tomado como seu pupilo. Passando anos aos pés do apóstolo Paulo, certamente ele tem uma vantagem sobre nós. Não podemos nos comparar com Timóteo. Mas então o apóstolo Paulo desce mais um nível e menciona um exemplo de um homem que, embora
na escala de autoridade, na escala de função especial na história da redenção, estava no mesmo nível que eu e você, mas que na eminência de maturidade espiritual estava tão alto quanto os demais. Ele menciona para nós o exemplo de Epafrodito. Epafrodito, meus irmãos, era um membro valoroso da igreja de Filipos. Um homem comum, como eu e como você. Membro da igreja, mas um homem de grande piedade. Ele era um modelo de vida digna do evangelho do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, mais para frente, chega a dizer para a igreja de Filipos que devemos honrar, dar toda honra e consideração a homens como Epafrodito. Devemos imitá-lo e vamos ver mais sobre isso durante o sermão. Ele é um exemplo para todos nós, um exemplo de vida cristã. Mas à medida, meus irmãos, que eu considerei a vida de Epafrodito, aqui do verso 25 até o final do capítulo, tudo que é dito a respeito desse homem que pouco sabemos a respeito dele nas Escrituras, cheguei à conclusão de que Epafrodito ele não só é um modelo para todos os crentes indistintamente, mas ele é, talvez, um modelo de um diácono ideal. Aqui está um homem que tinha um coração de um diácono. A Bíblia não fala qual era a sua função na igreja. A Bíblia não deixa explícito se de fato ele era um diácono. Não sabemos. Tudo que sabemos a respeito de Epafrodito está dito aqui nessa passagem. E no capítulo 4, onde o apóstolo Paulo faz mais algumas menções a respeito da função e do trabalho de Epafrodito, mas não deixa nenhuma evidência óbvia ou conclusiva de qual era a função de Epafrodito na igreja. Mas há razões que me levam a crer que Epafrodito poderia muito bem ter sido um diácono. Em primeiro lugar, a função de Epafrodito era uma função diaconal. Epafrodito, meus irmãos, ele teve a responsabilidade, ele foi um homem designado pela igreja de Filipos para levar um donativo lá de Filipos até Roma, onde Paulo estava. Ele era encarregado de cuidar desse donativo, dessa finança ou desse presente, não sabemos a natureza desse donativo, e de forma oficial, mais à frente nós vemos como um apóstolo dos filipenses, alguém enviado em caráter oficial para os filipenses para levar esse donativo até Paulo. É uma função eminentemente diaconal. Cuidar dos interesses e das necessidades materiais da igreja. E Epafrodito fez isso com toda excelência. Outra evidência que talvez não seja tão direta, mas nós vimos de algo peculiar nessa carta. Logo no início da carta, no capítulo 1, verso 1, o apóstolo Paulo, ele saúda a igreja e faz menção a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Bispos e diáconos. É a primeira vez que o apóstolo Paulo faz uma menção aos diáconos da igreja numa das suas cartas, e Epafrodito era o portador da carta dos filipenses. Ele que recebeu a carta que Paulo escreveu e trouxe de volta para Filipos. Muito bem, poderia ser que o apóstolo Paulo estivesse pensando, recebi esta ajuda da junta diaconal da igreja de Filipos, por meio da pessoa de Epafrodito, escreve essa carta em parte para agradecer à igreja por ter mandado esse donativo para mim, e aqui faço menção explícita aos diáconos, talvez representados aqui pela pessoa de Epafrodito. Mesmo, meus irmãos, que Epafrodito não fosse um diácono, essas evidências que eu apontei para os irmãos não são conclusivas, apenas indicam, sugerem uma posição diaconal, mas mesmo que ele não fosse um diácono, Epafrodito bem que poderia ter sido. Ele tinha um coração de um diácono. Tudo aquilo que Paulo diz a respeito de Epafrodito, os elogios que são ditos a respeito dele, as características dele, apontam para um diácono ideal. Um homem que servia na igreja com toda a disposição. Um exemplo para os diáconos. E eu acredito que pela providência do Senhor isso é muito apropriado para nós. Daqui a 1 ou 2 semanas, dia 15 de maio, nós vamos ter eleição para diáconos na nossa igreja. Então nada mais apropriado do que
esta passagem para vermos um exemplo de um homem que preenche as qualificações de um diácono. Há passagens que falam dos preceitos, das qualificações de um diácono. 1 Timóteo, Tito, Atos 6. Mas aqui nós vemos um diácono, ou talvez alguém que poderia muito bem ser um diácono em ação, trabalhando. Alguém que devemos imitar. Alguém que devemos buscar como um padrão para comparar os nossos candidatos ao decidirmos quem serão os nossos diáconos nessa igreja. Então, meus irmãos, eu gostaria de considerar nesta manhã esta passagem sobre o seguinte tema: Epafrodito, um homem com coração diaconal. Epafrodito, um homem com coração diaconal. E queremos ver tudo aquilo que é dito a respeito desse homem e tirar lições preciosas para nós, não só para os diáconos, não só para os diáconos futuros, mas certamente para toda a igreja. Meus irmãos, antes de considerarmos especificamente o que é dito a respeito de Epafrodito aqui, eu gostaria de responder essa dificuldade do texto. Epafrodito, fica claro pela passagem, que era um homem valoroso, era um homem honroso, era um homem nobre, acima da média. Porém, Paulo escreve aqui nessa passagem, dando a entender que ele precisava fazer recomendações de Epafrodito para a igreja de Filipos. Ele dá instruções, no verso 29, por exemplo, dizendo: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria. Honrai a homens como esses. Ele fala: foi necessário, no verso 25, julguei necessário mandar Epafrodito. Por que essa linguagem, dando todas essas justificativas, quase que pedindo à igreja para receber Epafrodito com alegria e em oposição a não recebê-lo com uma certa desconfiança ao ele voltar da sua missão? Meus irmãos, os estudiosos pensam da seguinte maneira: Epafrodito tinha duas missões. Ao ter sido enviado pela igreja de Filipos, a primeira missão dele era levar o donativo, que aquela igreja tão generosa separou para Paulo. E ele fez e cumpriu sua missão com o custo da própria vida, beirando a morte. Vamos ver mais para frente algo sobre isso. Mas ele tinha uma segunda missão. A ideia era que Epafrodito levasse o donativo e ficasse lá em Roma, até que Paulo tivesse uma informação concreta a respeito da sua própria situação. Se ele iria morrer ou se ele iria viver. Os irmãos devem se lembrar que Paulo estava em Roma aguardando o julgamento da sua vida. Ele estava acorrentado, sendo julgado, e talvez ele fosse condenado à morte. Então Epafrodito tinha que estar lá para acompanhar esse julgamento, acompanhar o processo e então voltar para Filipos com notícias atualizadas de Paulo. Porém, as circunstâncias não foram exatamente como o Epafrodito e os demais tinham planejado ou tinham vislumbrado. Epafrodito adoeceu. À medida que aquele homem estava em viagem para Roma, no caminho, ele adoeceu e adoeceu, diz Paulo, mortalmente. Quase morreu. E chegando em Roma, aquele homem ficou angustiado. Saudade da igreja, ele ficou preocupado porque de alguma maneira a notícia da sua doença voltou até Filipos. Então a angústia tomou conta do seu coração, porque a igreja que havia confiado a ele a responsabilidade de cuidar da vida de Paulo, agora estava angustiado porque não só Paulo, mas a própria vida dele estava em risco. Dupla angústia. Então Paulo, na sua autoridade apostólica, julgou necessário, como ele fala aqui no verso 25, antecipar os planos, mudar um pouco os planos e mandar Epafrodito imediatamente, por causa da sua condição de saúde. Voltando para Filipos, ele fez provisão para que Timóteo então assumisse o lugar de Epafrodito. Nós vimos na passagem anterior que ele fala: Epafrodito, volta imediatamente, mas não se preocupem. Assim que eu tiver uma notícia sobre a minha situação, enviarei Timóteo. Ele vai informá-los sobre a minha situação. De modo que quando Epafrodito voltasse para casa, as pessoas não ficassem decepcionadas. Nós lhe enviamos para que você te trouxesse notícia de Paulo e você voltou antes. Mas Paulo então explica
Ele explica a situação não é tão simples assim. E ele faz recomendações. Meus irmãos, aqui eu acredito que já há uma aplicação para nós, de toda essa situação. A aplicação é simples. Nós precisamos compreender que na igreja, às vezes, há desentendimentos. Há falta de comunicação. Enviamos uma pessoa, ela volta e já queremos julgar se ela fez aquilo, assim ou assado. O apóstolo Paulo sabe que a igreja poderia muito bem errar desse lado. E ele faz então provisão, para que a igreja não fosse desfavorável, para que os problemas de comunicação não resultassem em mais desunião. Antes que a igreja compreendesse, julgasse as coisas da forma correta, com benignidade, compreendendo toda a situação antes de emitir qualquer veredito desfavorável para com alguém. Também devemos ser assim. Quando vemos um irmão em alguma situação que talvez não fosse aquela que esperássemos, devemos considerar com mais profundidade. Devemos analisar, devemos dar o julgamento da benignidade, da caridade e procurar se inteirar antes de fazer qualquer tipo de julgamento. Tendo tratado desse assunto, meus irmãos, queremos então passar para o que o apóstolo Paulo fala, então, propriamente dito a respeito de Epafrodito. Quais são as recomendações? Quais são os elogios que Paulo faz a respeito de Epafrodito? Meus irmãos, aqui no verso 25, nós vemos nada mais, nada menos que pelo menos 5 designações positivas a respeito desse homem. Alguns comentaristas já falaram que em toda a Escritura não existe algo semelhante a isso. Em um único versículo, tanto elogio compactado para uma única só pessoa, elencado ali, listado. É algo especial, é algo digno de nota, que devemos parar e considerar quem é esse homem tão especial chamado Epafrodito. Meus irmãos, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala a respeito de Epafrodito, aqui no verso 25, acompanhe comigo, é que ele era o seu irmão. Ele diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão. Meus irmãos, talvez você poderia pensar que isso é algo trivial. Reconhecer Epafrodito como um irmão, isso é algo óbvio, afinal de contas ele era da igreja. Ele era um membro da igreja de Filipos. E nós mesmos usamos muitas vezes esse termo de forma muito casual. Chamamos todo mundo de irmão, de irmã, até mesmo pessoas do mundo, às vezes de uma forma coloquial, por termos alguma afinidade ou algo que nos identifique com aquela pessoa, chamamos de irmão, irmã, às vezes porque esquecemos o nome da pessoa, chamamos de irmão, irmã, para não passar pelo constrangimento de não lembrar o nome. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, ao usar esse termo, ele usa de uma forma muito especial. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que Epafrodito era alguém que compartilhava da sua fé. Um verdadeiro membro da família de Deus. Epafrodito era alguém que tinha uma verdadeira experiência da graça de Deus em Cristo Jesus, alguém que nasceu de novo, que sabia o que era ter os seus pecados perdoados. É uma expressão de intimidade, de amor, de comunhão espiritual, porque ele não era meramente um irmão, ele era meu irmão. Era o irmão de Paulo. Alguns cogitam ou fazem especulações a respeito da origem de Epafrodito pelo seu nome. O seu nome Epafrodito veio, tem raiz da deusa Afrodite, a deusa do amor, e daí concluem que Epafrodito, ele era um gentio que se converteu depois. Um homem que no outro tempo Paulo talvez cuspisse no chão, quando judeu ainda, ao ouvir a mera menção de um nome idólatra. Agora convertido por Cristo Jesus, conhecedor da graça e da fé, era chamado por Paulo de meu irmão. Esse é um termo especial, meus irmãos, é um termo que devemos guardar no coração. O próprio Senhor Jesus Cristo usa esse termo para falar de nós de uma forma muito especial. Hebreus 2, a partir do verso 11, diz assim: pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso,
é que ele, isto é, Jesus, não se envergonha de lhes chamar irmãos. O apóstolo Paulo olha para Epafrodito, aquele homem que tinha um nome que na sua própria essência era um nome idólatra, pagão, e diz: é meu irmão. Porque compartilhamos da fé do Senhor Jesus Cristo. Porque em Cristo, eis que tudo se fez novo, agora somos feitos adoradores do mesmo Deus. E Cristo não se envergonha de olhar para mim, para você, e dizer: é meu irmão. Nós que nascemos em inimizade para com Ele, gozamos desse status de irmão do Senhor Jesus Cristo. Se irmão dele, filho do Pai. Se filho do Pai, co-herdeiro com o Senhor Jesus Cristo. E membros da sua família. Meus irmãos, para Paulo isso era algo que trazia grande consolação ao seu coração. Nós temos visto, ao longo da exposição dessa carta, que a experiência de Paulo não era sempre ter que trabalhar com irmãos na fé. Ele acabou de mencionar, ao falar de Timóteo, que todos ali em Roma, isto é, toda a liderança, todos os pregadores de Roma, que pregavam Cristo ortodoxo, apenas buscavam o que era seu próprio e não o que era de Cristo. Eram interesseiros. Não tinha o bem da igreja como algo precioso. Em outras palavras, não eram irmãos. Porém, para Paulo falar de Timóteo e falar de Epafrodito como seus companheiros, seus irmãos, era algo que trazia grande consolo para Epafrodito. Porque ele estava ali labutando ao lado de homens que compreendiam o que era a graça do Senhor Jesus. Eram motivados pela graça do Senhor Jesus, e a graça acabava com toda soberba, a graça punha abaixo qualquer desejo de vanglória, de buscar o próprio interesse. Meus irmãos, é isso que devemos buscar nos nossos diáconos. Sim, na verdade, todos nós, mas sobretudo naqueles que são líderes, diáconos, também presbíteros, ministros, homens que conhecem a graça do Senhor. A maior tragédia que pode acontecer a uma igreja é termos oficiais que não têm experiência na graça de Deus. Que são hipócritas. Que de algum modo alcançou e conseguiu entrar lá naquele lugar por prestígio social, porque tem amizades ou por qualquer outra razão, mas que não tem na base de todas as coisas um conhecimento da graça de Deus. E essa é a primeira coisa que devemos olhar. Os nossos candidatos, aqueles que vamos nomear, aqueles que vamos eleger, vamos votar, são pessoas iminentes no conhecimento do amor de Deus. Sua forma de se portar, de falar, as suas expressões, o seu amor, revela alguém que foi transformado pela graça de Deus? Essa é a coisa mais básica, fundamental. E que, baseado nessa característica, todas as demais acabam caindo em lugares corretos. E a evidência de que Timóteo, ou digo, Epafrodito, era de fato um irmão, era aquilo que Paulo poderia dizer a respeito dele logo em seguida. Veja comigo. Ele diz de Epafrodito: por um lado, meu irmão, e também cooperador. Epafrodito, diz Paulo, era o meu cooperador. Meus irmãos, a expressão cooperador é uma expressão importante, uma expressão técnica que o apóstolo Paulo usava muito nas suas cartas. Cooperador aqui, meus irmãos, poderia ser literalmente traduzido por um companheiro de trabalho. Alguém que trabalha juntamente comigo. E, portanto, coopera no meu trabalho. É mais do que um mero auxiliar ou um assistente. Alguém que coopera comigo, eu faço o trabalho, ele me ajuda. Não, é alguém que está do meu lado, ombro com ombro. Olhando para o mesmo objetivo, trabalhando com o mesmo empenho, com o mesmo foco, com o mesmo interesse. Um colega de trabalho que tem a mesma disposição. O apóstolo Paulo sempre usava a expressão para falar de outros que trabalhavam com ele,
Timóteo, o apóstolo Paulo já chamou de cooperador. Tito, Apolo, Urbano, Lucas, Priscila e Aquila, Evódia e Sinti, que nessa própria carta, mais para frente, mulheres, são também chamadas de cooperadoras com o apóstolo Paulo. Se olharmos aqui no capítulo 4, abram comigo, no capítulo 4, no verso 2, ele fala isso. Ele diz, capítulo 4, verso 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Agora diz, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Essa palavra esforçaram é a mesma para o cooperador. Pois juntas trabalharam juntamente comigo no evangelho. E ele diz mais para frente, ele continua dizendo também com Clemente, com os demais cooperadores, cujos nomes se encontram no livro da vida. O apóstolo Paulo olhava a igreja da seguinte maneira. A igreja era a lavoura, era o campo, era o local de trabalho, as ferramentas de trabalho. E aqueles que trabalhavam na lavoura, juntamente com ele, eram então os seus cooperadores. Ele diz exatamente isso em 1 Coríntios 3:9, falando dele, de Apolo, homens que trabalharam naquela igreja. Ele diz, porque de Deus somos cooperadores. 1 Coríntios 3:9, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. A igreja é o edifício, a igreja é a lavoura. Nós, os trabalhadores, aqueles que cooperam e trabalham, se esforçam para que aquela lavoura frutifique, dê frutos. E o dono da lavoura é o próprio Deus. De Deus somos cooperadores. Podemos então definir, meus irmãos, esse cooperador como a todo crente irmão que se destaca pelo seu interesse e compromisso no cuidado e edificação da igreja e propagação do evangelho. Não necessariamente oficiais. Temos aqui mulheres sendo chamadas de cooperadores. Evódia e Sintique, Priscila, esposa de Áquila, também cooperador. Vou ler de novo a definição. Um cooperador é todo crente irmão que se destaca pelo seu interesse e compromisso no cuidado e na edificação da igreja e na propagação do evangelho. Exatamente o que um diácono da igreja deve ser. Exatamente o que um diácono deve ser. O que um presbítero deve ser. O que um pastor deve ser. O que qualquer irmão pode também ser. Alguém que se destaca pelo seu interesse, cuidado, compromisso na edificação da igreja de Deus e na propagação do evangelho. Quais são então as características que acompanham um cooperador do evangelho? São muitas e vemos várias delas aqui ilustradas na vida de Epafrodito. Primeiro, um cooperador do evangelho é alguém que tem compromisso no trabalho. Compromisso. E Epafrodito era um homem de compromisso. A despeito das dificuldades, que foram muitas, não pense a você que levar aquele donativo era simplesmente escrever um cheque, ou pegar um ônibus até a casa de Paulo e entregar o donativo. Ele teve que empreender uma viagem longa, perigosa, que levou a sua própria vida a risco, quase morreu, mas ele não desanimou. Está ali alguns entendem que Epafrodito viajou com a companhia de outros homens. Está aqui, ele sai de Filipos, rumo a Roma, com donativo. Epafrodito, líder daquele grupo. Epafrodito é acometido de uma grave doença, quase morre. Volta para Filipos, trazendo a notícia de que ele adoeceu. Epafrodito diz, não, eu vou continuar a minha viagem. Ele poderia muito bem desistir. Ele poderia muito bem voltar e falar, manda outra pessoa, eu estou quase morrendo aqui. Mas ele é um homem de compromisso.
Ele é alguém automotivado, alguém que você não precisa ficar empurrando para fazer o trabalho, que você não precisa ficar insistindo para fazer e cumprir a responsabilidade dele. Mas ele era determinado, compromissado. Ele era aquilo que o Senhor Jesus diz quando fala que ninguém que tendo posto a mão do arado, que olha para trás, é digno ou é apto para o reino de Deus. Epafrodito, botando a mão no arado, ele não olhava para trás. Ele aguardava ordens que mudassem o seu rumo, como a de Paulo. Paulo, autoridade sobre ele, deu ordens para que ele voltasse. Então ele, com o seu compromisso, obedeceu. Ele era alguém de compromisso. Não era preguiçoso em oposição a compromisso. Ele não era alguém relutante. Provérbios fala do homem preguiçoso assim, Provérbios 10, 26, como vinagre para os dentes. Imagine, tomar um copo de vinagre. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Nós sabemos o que é fumaça nos olhos. Ontem aqui no churrasco, fumaça no olho era o que mais tinha, a mim e para Ivan. Não é fácil aguentar fumaça no olho. Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Diácono, trabalhador, um cooperador no evangelho e no reino é uma pessoa de compromisso. Mas também, meus irmãos, é uma pessoa de sacrifício. Não só alguém que vai fazer o trabalho com dedicação, mas que vai se sacrificar para cumprir o seu trabalho. Um dos pontos que o apóstolo Paulo estava enfatizando em toda essa sessão é a necessidade de sacrifício em prol da igreja. Os versos 3 e 4 desse capítulo são, meus irmãos, talvez o tema central de todo esse capítulo 2. Verso 3 e 4, o apóstolo Paulo fala: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E todos os exemplos que o apóstolo Paulo dá desse comportamento, o exemplo de Jesus, de Paulo, de Timóteo e de Epafrodito, foram exemplos de homens que se sacrificaram para cumprir isso aqui. Para considerar os outros superiores a si mesmo. Para buscar os interesses do outro e não o seu próprio. Cristo, obediente até a morte. Paulo, disposto a derramar a sua vida com libação. Timóteo não buscava o que era propriamente seu, senão o que era de Cristo. Epafrodito esteve à beira da morte para socorrer a igreja. É isso que lemos no verso 30, do sacrifício de Timóteo. O apóstolo Paulo deixa claro, meus irmãos, qual foi a dimensão do sacrifício daquele homem. O apóstolo Paulo fala no verso 30, visto que, por causa da obra de Cristo, que obra é essa? A obra de apoio à igreja. A obra de servir a igreja, que é aqui chamada de obra de Cristo. Por causa dessa obra, diz Paulo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida. E se dispôs a dar a própria vida. A expressão aqui, dispôs a dar a própria vida, quer dizer, ele conscientemente arriscou a sua vida. É como alguém que anda de moto e que arrisca a sua vida. Ou como alguém que quer pular de paraquedas e conscientemente arrisca a sua vida. O apóstolo Paulo, e aqui Epafrodito, ao empreender aquela obra, ele conscientemente, ele fez uma decisão calculada. Talvez eu perca a minha vida. Eu vou jogar com a minha vida, eu vou brincar, eu vou aqui apostar a minha vida. Talvez eu perca. Vale a pena. Pela obra de Cristo. Vale a pena. Diz Epafrodito. Era um homem de sacrifícios. Como Cristo, meus irmãos. Como Cristo fazia sacrifícios. Certa feita, os discípulos chegaram para o Senhor Jesus Cristo, vendo-o cansado, exausto, faminto, talvez. Falaram, mestre, come. Mestre,
talvez seja a hora de parar para ter uma refeição. Mas o Senhor Jesus respondeu para os discípulos: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntaram: será que ele trouxe alguma comida que a gente não sabe, está lá escondido? O Senhor Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, com custo do meu próprio sacrifício. Se para isso eu não tiver que comer, diz o Senhor Jesus, se para fazer a obra de Deus, o meu alimento é fazer a vontade de Deus, se para eu cumprir a minha obra eu tenho que passar fome por um tempo, eu passarei. Esse é o que eu busco. Logo, eu não tenho um olho para o meu conforto. Eu não tenho a busca acima de tudo naquilo que é conveniente para mim, como Epafrodito não teve, mas busco o que é de Deus. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, diz lá em Marcos que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, é a causa do Evangelho, salvá-la. E Epafrodito representava isso de uma forma muito bela. Ele dispôs a sua vida, entregou. Por causa de Cristo, por causa do Evangelho. E isso envolve a igreja. Nossos diáconos devem ser assim. Nossos presbíteros devem ser assim. Pastores também. Disposição de sacrifício. Mas é trabalhar com compromisso, envolve dedicação, trabalho, sacrifício, mas com alegria. Com alegria. E é isso que Epafrodito faz. O apóstolo Paulo aqui, na sua forma de falar de Epafrodito, dá a entender que ele não está preocupado com ele mesmo. E que a sua satisfação é suprir a carência de Paulo. Não vemos murmuração. Não vemos contenda. Aquilo que Paulo instruiu a igreja, alguns versos antes, no verso 14 desse capítulo, ele fala: fazei tudo sem murmurações e nem contendas. E a gente não vê uma palavra de contenda, uma palavra de murmuração da parte de Epafrodito com respeito à sua doença, por exemplo. Com respeito de ele estar à beira da morte, que o trabalho é muito difícil e que é muito cansativo e que, olha como eu estou e ninguém me compreende e ninguém está vendo aqui, ninguém me ajuda. A sua satisfação era cumprir a vontade daquele que ele enviou. Era ser fiel. Romanos 12, meus irmãos, abram comigo essa passagem. Romanos 12. O apóstolo fala a respeito da igreja e a respeito da variedade de dons da igreja, que cada um exerce uma função diferente na igreja. E ele faz isso mencionando o modo como cada um deve fazer. Acompanhe comigo, a partir do verso 6, o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz: tendo, porém, diferentes dons, falando da igreja, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou seja, façamos com diligência e dedicação. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo, faça com esmero. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E agora, quem exerce misericórdia, o faça com alegria. Era isso que Epafrodito estava fazendo. Exercendo misericórdia. Cuidando de Paulo, da sua aflição, das suas necessidades materiais. Levando donativo. Certamente, ao chegar lá em Roma, Epafrodito não descansou, continuou a trabalhar, a ajudar Paulo como cooperador no Evangelho. Com alegria. Epafrodito era um homem assim, meus irmãos. Devemos ser assim também. Porque a Bíblia fala que Deus ama a quem dá com alegria. Podemos parafrasear, dizer que Deus ama a quem trabalha com alegria. Quem está satisfeito para com o Senhor. Meus irmãos, essa é a disposição que devemos observar nos nossos irmãos.
Se trabalha murmurando, trabalha reclamando, sempre achando um defeito em alguma coisa, sempre achando trabalho demais. Eu acredito que nenhum aqui dos nossos diáconos ou dos nossos oficiais, presbíteros e pastores, inclusive, chegamos às beiras da morte. A expressão dizer que Epafrodito chegou às beiras da morte é muito gráfica, quer dizer que a morte estava estampada no seu rosto. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém no leito de morte nos momentos finais da sua morte. Eu nunca tive. Mas as descrições são difíceis. De que a morte está estampada no rosto daquela pessoa. Tal era a doença de Epafrodito que Paulo poderia ver a morte no seu rosto. E nem uma palavra de murmuração sequer. Ao contrário, preocupado com os outros. Meus irmãos, a pior coisa para nós é termos um diácono que não é cooperador no trabalho, mas atrapalhador. Alguém que não é comprometido, mas é preguiçoso e relutante. Alguém que não está disposto a sacrificar pelo rebanho, mas busca o seu conforto e o conforto da sua família em primeiro lugar. Que não serve com alegria, mas faz tudo com murmuração e contendas. Tal homem que coloca os seus interesses acima dos interesses da sua função, do seu ofício. Não traz alegria a Paulo, para falar de uma forma bem branda. E muito menos ao Senhor da lavoura, Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, fala mais a respeito de Epafrodito. Um irmão, vou abrir a passagem, perdi aqui. Um irmão, um cooperador, mas também um companheiro de lutas. Um companheiro de lutas. Não apenas um trabalhador, mas alguém que estava ali para lutar. Meus irmãos, a expressão é interessante. O apóstolo Paulo está aqui indo por degraus, dando descrições cada vez maiores a respeito desse homem. Ele era um irmão, essa é a base de tudo. Ele é um trabalhador, mas ele é um lutador, ele é um combatente. Isto é, ele não encara o seu trabalho como algo casual, mas ele encara como alguém que encara a guerra, como alguém que vai para a batalha, que reconhece que tem adversários, que ele não está ali fazendo algo muito tranquilo, mas que o maligno ele reconhece como adversário, que há adversários procurando atacar, ele sabe que ele está em perigo, como qualquer combatente está em perigo. Calvino comenta sobre essa expressão aplicando a ministros do evangelho da seguinte maneira. Ouça o que Calvino fala. Calvino diz: por esse termo, companheiro de lutas, Paulo notifica qual é a condição dos ministros do evangelho, ou de todos os oficiais, que estão engajados numa guerra incessante, pois Satanás não lhes permitirá que promovam o evangelho sem fomentar conflito. Portanto, os que se preparam para edificar a igreja, saibam que se preparam para deflagrar uma guerra contra as hostes espirituais. É verdade que isto é comum a todos os cristãos. Ser soldados no acampamento de Cristo, todos são. Pois Satanás é o inimigo de todos. Contudo, é mais aplicável particularmente aos ministros da palavra, e aqui eu expando, a todo ministro do Senhor, a todo oficial, os quais vão adiante do exército, carregando o estandarte. Carregando o estandarte. Aqueles que pensam em serem diáconos, saibam que vocês não estão se alistando para algo tranquilo, é uma guerra, é uma batalha. Contra as hostes espirituais das trevas, contra o próprio pecado. Essa é a sua postura, como diácono, como futuro diácono, a postura de um combatente. Um combatente é alguém, meus irmãos, que está armado em todo o tempo. É alguém que é corajoso, que é consciente do inimigo. A Bíblia diz que os efeminados e medrosos não herdarão o reino de Deus.
Interessante olhar em uma instrução que Moisés deixou em Deuteronômios para o povo de Israel quando eles fossem preparar o exército. Deuteronômios 20, verso 8, ele fala quem não deveria lutar, quem não deveria batalhar. Ele fala, se casou agora, não batalhe. Se acabou de ter uma coisa muito importante na vida, não batalhe. Mas em Deuteronômios 28 ele fala, assim os oficiais continuarão a falar ao povo. Quem dentre vós é homem medroso e tem coração covarde, vá e volte para casa, a fim de que o coração de seus irmãos não desfaleça como o dele. Se é medroso, se tem um coração covarde, diz Moisés, volte para casa. Não trabalhe não, porque você corre o risco de contaminar os demais. Com a sua hesitação, com a sua relutância, com a sua falta de diligência no trabalho, com a sua indisposição para sofrer e para enfrentar inimigos, volte para casa, é melhor, diz Moisés. O mesmo se aplica, meus irmãos. Não está disposto a tomar alguns tiros, a sofrer um pouco ou muito, como aqueles que estão na batalha sofrem, talvez seja melhor repensar. Talvez seja melhor ficar em casa. Um irmão, um cooperador, um companheiro de lutas. Mas algo mais aqui. Quero mencionar antes de concluir. Sei que o horário vai avançado, pretendo ser mais rápido. Mas ele fala que Epafrodito, veja no verso 26. Olha o que ele diz. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Essa é a razão que Paulo dá pela qual ele está mandando Epafrodito imediatamente. Esse versículo, meus irmãos, mostra talvez uma das qualidades principais que um diácono deve ter. É um homem sensível às necessidades dos outros, mais do que às suas próprias necessidades. Eu não sei se você entendeu o que o apóstolo Paulo fala aqui. O apóstolo Paulo fala, Epafrodito estava doente. E ele fala no verso 27, não pense que é uma doencinha leve. Com efeito, adoeceu mortalmente. Eu não quero que vocês pensem que ele teve uma gripe. A morte estava estampada no rosto. E sabe qual foi a atitude de Epafrodito? Ele estava preocupado com os filipenses. Porque eles ficaram sabendo que ele estava doente. Eu não sei se você já teve essa atitude. Quando eu fico doente, meus irmãos, eu me volto para mim mesmo. Eu quero que todos me sirvam. Esposa, remédio, água, me ajudem. Atenção, todas voltadas para mim. Eu estou doente. Os homens geralmente são assim, né? Um pouco mais presepeiros que as mulheres. A gente se... Tudo é pra gente agora. Epafrodito, quando adoeceu, ele pensou nos outros. Ele pensou como isso iria angustiar e trazer preocupação para os filipenses. Eles estão lá preocupados comigo. Eles não sabem que eu melhorei um pouco e agora eles estão lá angustiados. Estavam angustiados por Paulo, agora em vez de ter notícia boa de Paulo, estão angustiados por mim também. E como eles estão? Eu estou preocupado com eles? E não conseguia trabalhar direito pensando neles? O apóstolo Paulo fala, meu irmão, volte. Acalme o coração deles lá. Porque você está preocupado com eles. Um homem sensível às necessidades dos outros, acima das suas próprias necessidades. Meus irmãos, todo crente deveria ser assim, não é? É isso que o apóstolo Paulo fala. Considerai os outros superiores a si mesmo. Nada façais por partidarismo, mas por humildade, tendo em vista não que é propriamente seu, ou seja, vamos botar isso nas palavras de Epafrodito, não propriamente a sua doença mortal, mas o conforto dos irmãos, mas o interesse dos outros. É tão difícil, eu acredito que estamos tão longe disso, mas é aquilo que todo crente deveria ser, sobretudo todo diácono, porque o diácono é aquele que exerce a misericórdia. E é isso que é dito a respeito de Epafrodito. Quando ele fala aqui no verso 25, que Epafrodito, ele era irmão, cooperador e companheiro de luta,
Mas diz no finalzinho do versículo que ele era auxiliar nas minhas necessidades. Meus irmãos, essa expressão é muito importante. A palavra auxiliar aqui poderia ser literalmente traduzido por ele é um ministro às minhas necessidades, com sentido religioso, com sentido teológico. Ele é alguém que foi chamado por Deus, daí a minha ênfase e a minha suspeita de que ele era um diácono, alguém que tinha incumbência divina dada para ele de cuidar das necessidades dos outros, de ser misericordioso. O diácono é isso, meus irmãos. O diácono é o ministro da misericórdia, enquanto o pastor é o ministro da palavra e dos sacramentos, ocupado com o ensino e com consolação das almas. O diácono, ele é o ministro em favor das necessidades dos outros. E para isso preciso sensibilidade. É preciso ter simpatia com os que sofrem. Meus irmãos, o Senhor Jesus, por excelência, ele ilustrou isso. Uma outra passagem maravilhosa, abra comigo, Marcos, precisamos ver essa passagem antes de termos a nossa conclusão com algumas aplicações. Veja essa passagem, Marcos 6. Marcos 6, a partir do verso 30. Aqui está, meus irmãos, o Senhor Jesus trabalhando incansavelmente. O trabalho do Senhor Jesus, meus irmãos, era incansável. Haviam multidões, milhares de pessoas que vinham até ele todos os dias, ele trabalhava muito. E chega um momento que o próprio Senhor Jesus percebe que ele precisava de descanso. Veja aqui o que ele fala. Marcos 6, verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus, lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E Jesus disse para eles, e ele lhes disse, vinde repousar um pouco, à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, pausa aqui na leitura, então o Senhor Jesus e os discípulos foram, procuraram um lugar deserto, onde eles pudessem descansar um pouquinho, comer, recuperar as energias. Porém, o povo descobriu onde eles estavam. Acharam o esconderijo do Senhor Jesus e dos apóstolos, dos discípulos com ele. Bom, Jesus poderia, daqui a pouco, voltem daqui a meia hora, daqui a uma hora, que eu irei ministrar a vocês. Estou descansando agora. O que é que ele responde? Vamos continuar a leitura. Diz assim, então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes dele. Ele não conseguiu nem chegar lá. Quando ele chegou no lugar de descanso, já estava lá a multidão. Diz o texto, ao desembarcar. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui um homem precisando de descanso. Ele era homem, meus irmãos. Ele não era super-homem. Humanamente, ele era como eu e você. Precisava dormir, precisava comer, precisava descansar. Tamanha a sensibilidade dele para com a necessidade dos outros, que ao vê-los, ele teve compaixão. E falou muita coisa. E ensinou muitas coisas. É essa disposição que temos, meus irmãos. Trabalhar na seara. Temos essa sensibilidade para com o interesse dos outros, cuidar dos outros. O Senhor Jesus é modelo para nós, de como devemos viver a vida da igreja. Paulo é modelo, Timóteo é modelo, Epafrodito é modelo para nós, de sensibilidade. Meus irmãos, em conclusão, quero fazer algumas breves aplicações. Primeiro, aquilo que o próprio apóstolo Paulo fala aqui, não podemos não comentar a respeito de Epafrodito, no verso 29. A primeira aplicação é essa. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esses. Meus irmãos, Calvino fala que um homem como esse é raro na igreja. São joias raras. Infelizmente, são raros. E que ao encontrá-los, devemos honrá-lo.
devemos dar a ele a dignidade, o prestígio e a honra que a eles é devido. Homens assim devem ser dignos de serem honrados pela igreja. Meus irmãos, servir a igreja é um glorioso privilégio. Não há nada mais nobre que um homem possa fazer nessa vida do que servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas não é fácil. Não é fácil. Há dificuldades internas, há dificuldades espirituais, há dificuldade na própria igreja, dificuldade de todos os lados. Não é fácil. E servir sendo desonrado é mais difícil ainda. Servir gemendo, meus irmãos, não é fácil. Triplica o peso. Certamente era o maior peso que o próprio apóstolo Paulo tinha quando ele era desonrado. Escrevendo aos Coríntios, uma das igrejas que mais desonrou o apóstolo, ele fala o seguinte, em 2 Coríntios 6, ele fala: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios, alarga-se o nosso coração, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos para comigo. Ele diz: eu amo vocês sem limites, mas vocês puseram alguns limites no seu amor para comigo. Ora, como justa retribuição, ele fala: falo-vos como a filhos, dilatai-vos vós também. Honrai a homens como esses, diz Paulo. Um comentarista, ele descreve que ao os filipenses receberem essa carta e lerem essa expressão, ele poderia quase que vislumbrar a igreja de pé, aplaudindo Epafrodito, dando um banquete para recebê-lo, honrando a ele. Meus irmãos, nós temos uma cultura anti-encorajamento, faz parte da nossa cultura, por alguma razão. Nós pensamos que os homens vão ser tomados de uma soberba tal, se forem encorajados, que irão prestar para nada. Mas não era essa a atitude do apóstolo Paulo. Epafrodito era quem carregava essa carta. O apóstolo Paulo escreveu isso, deu nas mãos de Epafrodito e falou: leve para os filipenses uma carta onde elogia aquele homem e encoraja aquele homem de uma tal maneira e fala que todos o honrem, não só a ele e a homens como ele. Precisamos de encorajamento, meus irmãos, para nos sustentar. Isso significa que devemos, na consideração de homens como esses, elogiar, suportar, animar, encorajar, agradecer, respeitar, amar, ser benigno. Em resumo, tudo aquilo que diz respeito a honrar a homens como esses. Os nossos diáconos, que servem bem, devem ser honrados. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Que aqueles diáconos que exercem bem ou com fidelidade o seu diaconato alcançam justa preeminência na fé? Isto é, não alcançam uma posição de honra? Os diáconos que exercem bem o seu diaconato devem ser honrados. Primeiro exemplo, primeira aplicação, meus irmãos, é honrar homens como eles, que trabalham, que se afadigam. Eles estão cansados, precisam de encorajamento. Segunda aplicação é que devemos eleger homens como esses. Nas vésperas da nossa eleição diaconal, esses são os homens que devemos procurar. É verdade, eu creio e reconheço, Epafrodito, ainda que um membro comum, é um exemplo às vezes que nos faz corar de vergonha. Todos temos falhas. Todos. Quem aqui é suficiente para essas coisas, diz Paulo? Quem pode? Ninguém pode. Eu me sinto constrangido. Mas vemos algo nessa direção. Esses são os critérios que usamos para escolher os nossos oficiais? Ou escolhemos por afinidade? Ou escolhemos por riqueza material? Ou escolhemos por status social? Esses são os critérios que devemos usar, ainda que perfeitamente nenhum de nós irá atender esses critérios. Em último lugar, meus irmãos, última aplicação: imitai a homens como esses. Honrai, elegei e imitai. Ah, como disse Moisés, se
todos fossem profetas. Ah, se todos tivessem esse coração diaconal. Se todos tivessem essa disposição para considerar os outros superiores a si mesmo e buscar os interesses dos outros e não o seu próprio interesse. Tudo seria muito melhor, não é? Estaríamos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Imitar a homens como esse, meus irmãos, em última instância, é subir aquela escada e imitar o supremo exemplo. O exemplo do Senhor Jesus. Vida de santidade, piedade. E os nossos ágapes, não é, pastor? Serão mais verdadeiros. Nossas festas de amor terão uma dimensão muito mais profunda e real quando imitarmos a homens como esses. Irmãos, cooperadores, combatentes, sensíveis às necessidades dos outros. Um crente maduro na igreja. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Nos dê graça. Nos enche a igreja de epafroditos e epafroditas. Pessoas que vivem dignamente do Evangelho de Cristo. Que o Senhor nos abençoe.